Convidava os irmãos a abrirem a palavra do Senhor comigo no livro do Êxodo, capítulo 16. A nossa meditação hoje vai centrar-se no capítulo 16 e 17. Mas na semana passada, vocês estão lembrados, nós terminámos com o nosso irmão Marcos o capítulo 15, ele foi até o versículo 21. Nós vamos exatamente começar, vamos ainda ler parte do capítulo 15, vamos começar onde ele terminou. Então, vamos ler a partir do versículo 22 do capítulo 15. Foi onde o nosso irmão Marco terminou na semana passada. E diz assim a palavra do Senhor. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso se chamou o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ele lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sin, que estava de Elim, entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, e quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matares de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: diz a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabeis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer, um homem por cabeça,
segundo o número das vossas almas, cada um tornará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com Homer, não sobejava ao que colheram muito, nem faltava ao que colheram pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo ao sol, derretia-se. E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 homens por cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei-o. E o que quiseres cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sujar, guardai-o para vós até amanhã. E guardaram até ao dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele havia algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas ao 7º dia é o sábado, e nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto, ele no 6º dia vos dará pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, e ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado: encherás um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôr diante do testemunho, para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Um homer é a 10ª parte de um efa. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor. E acampou em Refidim, não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: porque contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor? Tendo depois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: porque nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, os nossos filhos e o nosso gado. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Estamos a estudar o livro do Êxodo, que é parte do registro histórico daquilo que aconteceu numa fase importante do povo de Israel. A primeira pergunta que temos que fazer é: o que é que isto tem a ver connosco? Uma história que se passou com um povo que viveu uma experiência bastante difícil, e a pergunta é: o que é que estas coisas que aconteceram com o povo de Israel têm a ver connosco? Parece que a mosca que estava cá na semana passada voltou outra vez. Na semana passada foi uma coisa engraçada. Quando o nosso irmão Marco estava aqui incomodado com a mosca,
Eu estava ali no meu lugar e orei ao Senhor assim: Senhor, tu abriste o mar, podes matar esta mosca ou levá-la daqui. A sério, foi a minha oração ali assim. O que é que estas coisas que aconteceram com o povo de Israel têm a ver connosco? Tem mais a ver connosco do que aquilo que às vezes nós pensamos. É talvez a melhor ilustração daquilo que é a nossa experiência como filhos de Deus. Este povo foi arrancado da escravidão, uma experiência de escravatura, e foi levado por Deus desde o Egito até à Terra Prometida. E talvez seja a melhor ilustração que nós temos daquilo que é a nossa vida. Nós estávamos escravizados, dominados por um império, que a palavra de Deus diz que é um império das trevas, que influenciava terrivelmente a nossa vida, e fomos também libertos dessa escravidão. Deus disse a Moisés, ou melhor, Moisés disse que um dia iria levantar um profeta ainda maior que ele. Se nós olharmos para toda a história da humanidade, Moisés possivelmente é a pessoa mais importante, mais extraordinária de todos os líderes de todas as épocas. Às vezes nós não damos o devido valor a isso, mas Moisés conduziu um povo em movimento, povo que se calcula vários milhões de pessoas, desde o Egito até à Terra Prometida. Foi o homem que Deus usou, mas apesar de ser considerado por muitos um dos maiores líderes mundiais de todos os tempos, ele disse, o próprio Moisés disse que Deus iria levantar um profeta ainda maior que ele. E esse profeta é a pessoa de Jesus Cristo, que nos libertou e nos conduz até na nossa jornada até à Terra Prometida. E nós vamos perceber que muitas das coisas que os israelitas fizeram, muitas das falhas que eles tiveram, fazem parte da nossa própria vida. E hoje vamos falar de queixas, murmurações. Quando na semana passada nós falámos daquele cântico e vimos que esse cântico, o cântico de Moisés, irá ser cantado no céu, já quando nós estivermos na presença de Deus, uma experiência gloriosa, este cântico de Moisés, que Moisés teve, irá ser cantado no céu. Marco leu isso no livro do Apocalipse, capítulo 15, diz lá que o cântico de Moisés irá ser cantado no céu. Então, o povo tem uma experiência de libertação de uma forma extraordinária e vê coisas que ainda hoje, mesmo por aqueles que não são crentes, são motivo até de filmes. A passagem do Mar Vermelho pelos israelitas é uma coisa conhecida mundialmente. Não é um conhecimento que vem só daquelas pessoas que leem a Bíblia e que vêm à igreja. É uma coisa conhecida mundialmente. Assim como a entrega dos 10 mandamentos, são acontecimentos que estão registados e que fazem parte da história e são conhecidos mundialmente. Então, o povo, ele tem uma experiência gloriosa de ver a intervenção de Deus numa situação em que eles estavam a ser empurrados contra o mar e não viram escapatória possível e pensaram, bom, agora é o fim. Um exército poderoso caminhava em direção deles e iria empurrá-los, iria esmagá-los, dizimá-los, porque eles não tinham escapatória possível. É exatamente estas lições que são importantes para nós, para sabermos que nós também não tínhamos escapatória possível e Deus é que interviu, salvou-nos. Acontece que Deus fala a Moisés, ele toca com a sua vara no mar, aquela divisão, o povo passa em terra seca e com o pé enxuto chega ao outro lado. Os egípcios são esmagados, são mortos pelo poder de Deus. E Moisés tem este cântico que nós estudamos na semana passada, uma coisa gloriosa. Agora, o surpreendente disto tudo, vamos falar de queixas, as queixas do povo de Israel, é que nós começamos com um versículo que diz que 3 dias depois, bastaram 3 dias, não passaram anos, o povo passa o Mar Vermelho, Moisés tem aquele cântico, Miriam
incentiva o povo a glorificar a Deus, e 3 dias, bastaram 3 dias para que o povo murmurasse contra Moisés. Irmãos, nós estamos na igreja, viemos à casa do Senhor, somos incentivados a glorificar o Senhor, e no lugar onde estamos, Deus move o nosso coração e nós sentimos impulsionados a glorificar a Deus, a sermos gratos ao Senhor. Mas amanhã é segunda-feira, e a seguir à segunda-feira vem a terça-feira e a quarta-feira, e temos de ter cuidado com o que o nosso momento missional de estarmos aqui na casa do Senhor, ele tem tendência a esquecermos disso rapidamente. Uma coisa extraordinária aconteceu com eles, e 3 dias depois eles estavam a murmurar. Esta é a primeira lição que eu queria que nós aprendemos. É muito fácil. Nós reagimos emocionalmente, somos um ser, e num ambiente propício nós sentimos-nos muito confortáveis a glorificar a Deus. Mas vem a dificuldade, vem a prova, vem um momento difícil, e aí já não é tão fácil nós sentirmos motivados a glorificar a Deus. E podem passar muito pouco tempo. É bom que nós tenhamos isso presente. Estas lições são muito importantes para nós percebermos isso. Que parece que tudo aquilo que tinha acontecido, bastaram 3 dias para que o povo já não sentisse vontade, já não sentisse vontade de cantar, mas sim de murmurar e de se queixar contra Moisés. Qual era a queixa? Qual era o problema? Nós lemos, eles chegaram a um certo lugar e havia água, mas a água era amarga, não se podia beber. Eles queixavam-se de que a água era amarga e que, por essa razão, eles sentiam, notaram, a forma como eles se expressavam. Porque nos fizeste, as águas eram amargas, e o povo murmurou contra Moisés, reclamou, queixou-se do facto de estar a sofrer e a suportar uma dificuldade. Ao longo do percurso, nós estamos numa jornada. Iniciamos uma jornada, o Senhor libertou-nos, e o nosso percurso até à terra prometida, nem sempre vai ser fácil, nem sempre nós vamos ter abundância, nem sempre nós vamos ter satisfação, nem sempre vamos ter aquilo que nós queremos, e as coisas amargas podem provocar em nós amargura também. Nós podemos ficar amargos, e isso foi o que aconteceu com o povo de Israel. Ele reclamou daquela circunstância que estava a passar. Mas, na verdade, Deus responde à provocação e à murmuração e à queixa do povo de Israel, transformando aquelas águas. Ele falou a Moisés, ele lançou um pedaço de madeira na água, e a água ficou doce. O lenho, tudo isto tem um profundo significado daquilo que Deus tem feito no mundo. Tudo isto é ilustrativo de uma coisa muito maior que Deus fez na amargura da humanidade, aquilo que não era combustível, neste caso bebível. No caso da experiência do povo de Israel, Deus interveio e Moisés lançou um tronco de madeira na água, e a água transformou-se em água doce. O verdadeiro lenho de madeira que transforma a água em doce, diz a palavra de Deus, que Jesus Cristo, ele foi lançado no mundo, neste mundo cheio de amargura, neste mundo cheio
de ódio de Jesus Cristo foi lançado no mundo para trazer doçura à humanidade, para transformar, para que o homem pudesse ser abençoado e alcançasse satisfação em seu coração. E esta é também uma lição que nós podemos tirar daqui, desta experiência do povo de Israel. Então, depois disto acontecer, o versículo 27, o último versículo do capítulo 15, diz que eles vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, ali se acamparam junto das águas. Mas eu quero dizer que todos nós, nesta jornada da vida, haverá momentos na nossa vida que nós temos que nos confrontar com águas amargas, com coisas difíceis. Mas a palavra de esperança que nós temos na palavra de Deus é que isso não vai durar para sempre. Deus permite que no percurso da nossa vida nós experimentemos situações em que teremos que conviver com coisas difíceis, com coisas amargas, como o povo de Israel chegou àquele lugar e não conseguia beber a água. Deus interveio e trouxe doçura àquilo que não podia ser bebido. O Senhor transformou. Mas temos que aprender também que as circunstâncias que podem ocorrer na nossa vida, que Deus pode permitir, elas não vão durar para sempre. Nós não vamos viver sempre na amargura, sempre na dificuldade. E esta lição que Deus traz ao nosso coração por esta experiência do povo de Israel é que Deus fez o povo experimentar um momento difícil para os provar. Isto quer dizer, os momentos difíceis que acontecem na nossa vida são oportunidades para Deus trabalhar na nossa vida. Nós devemos aprender isso. Os momentos difíceis que aparecem, circunstâncias, às vezes nós reclamamos das situações difíceis, mas são oportunidades grandiosas que Deus tem de operar na nossa vida, de mostrar o seu poder, de mostrar que pode transformar aquilo que é difícil, aquilo que é às vezes insuportável até, em momentos em que Ele manifesta o seu poder. E as coisas que acontecem na nossa vida. Por exemplo, hoje está a chover. Não sei se agora está a chover. Mas nós andámos e de certa forma criámos algum tipo de ansiedade, também porque todas as notícias que vieram até nós por causa de muitas coisas. A alimentação, a produção de energia, a chuva é importantíssima. Não é? Mas agora saímos de casa e molhamos. E facilmente nós podemos dizer, a chuva é uma chatice. Não é? Vejam como é que é fácil nós cairmos na mesma, o nosso coração a reagir exatamente como o povo de Israel. Entramos em casa com os pés todos molhados, a mulher reclama que nós molhamos a casa toda, essas coisas, entendem? É muito fácil isso acontecer. Mas as dificuldades que vêm, que Deus, no nosso percurso, Ele faz com que aconteçam na nossa vida, são oportunidades para Ele trabalhar. O povo chegou, teve aquela dificuldade e Deus agiu e mostrou o seu poder. E isso é sempre, esta lição nós temos que aprender. Outra coisa que precisamos aprender é que as dificuldades que Deus permite na nossa vida não vão durar sempre. O nosso coração pode estar a ser esmagado pela ansiedade por uma coisa qualquer. Mas isso tem o seu tempo. Tem o seu tempo. O povo experimentou aquela dificuldade, mas logo a seguir Deus trouxe a um lugar onde havia 12 fontes e 70 palmeiras para o povo descansar. É difícil, mas Deus vai agir. Ele vai nos levar a um lugar. Temos que suportar com paciência aquilo que o Senhor está a permitir na nossa vida, porque Deus à frente, Ele vai nos levar a um lugar de repouso. 12 fontes e 70 palmeiras. Para não haver confusão, Deus deu uma fonte para cada tribo. Podemos pensar assim. Para eles e podíamos pensar, bom, agora o povo já chegou ali àquele lugar, experimentou uma dificuldade, Deus operou, libertou-os, e agora tranquilamente chegaram a um lugar onde podiam ficar. Mas ali não era a terra prometida. Isto quer dizer também uma lição para nós. As coisas, não esqueçamos, quando está tudo a correr bem,
quando nada de mal está a acontecer connosco, quando a família está bem, quando não temos aflição nenhuma, que não esqueçamos que isso não é a nossa pátria, não é para ficar aí, é um lugar de descanso, mas não é para sempre, é preciso avançar. Isso não é, o fim não é ali. A nossa pátria é nos seus, não somos daqui. Eles sentiam-se ali bem, vieram um momento difícil, Deus deu-lhes as fontes para eles poderem se sentar, mas ali não era o lugar definitivo. Eles tinham que avançar para a frente. E avançaram. E aí começa no capítulo 16 a dizer que eles partiram de Elim e entraram no deserto de Sim, portanto, em direção ao Sinai. E no versículo 2 diz que toda a congregação de Israel voltou novamente a murmurar contra Moisés e contra Arão. E o que é que eles disseram? O versículo 3 diz-nos uma coisa realmente muito perturbadora até. Os filhos de Israel disseram: quem dera, estamos a ver todos estes pontinhos que vão acontecendo com o povo de Israel, não é? Difícil, Deus intervém, depois leva para o pé das fontes, tudo tranquilo, tudo muito bem. Eles continuam a avançar pelo deserto, e aqui tinha passado 1 mês e meio. Diz-nos aqui que aos 15 dias do segundo mês, portanto tinha passado 1 mês e meio, daqueles que tinham sido arrancados pela mão poderosa do Senhor da terra do Egito, e chegaram ao deserto de Sim, já em direção ao Sinai, e sentiram, mais uma vez, sede e fome, e murmuraram contra o Senhor, versículo 2, murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto. E o que eles disseram foi o seguinte: qual era a queixa? Versículo 3: e os filhos de Israel disseram: quem dera, bom, nós vamos entrar numa fase da murmuração, da queixa, muito ofensiva a Deus. Quem dera que tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matares de fome a toda esta multidão. Quem dera. Chegaram ao deserto, olharam para trás, olharam para o Egito, e disse: quem dera que nós tivéssemos morrido, ali tínhamos pão até fartar. Eu queria só que nós confrontássemos com o capítulo 2, para ver se eles estavam a falar a verdade. As dificuldades às vezes têm essa capacidade de nós sobrevalorizarmos aquilo que pensamos que era bom, mas que era muito mau. Primeiro, os israelitas não estavam a falar a verdade, porque eles no deserto, ou melhor, no Egito, não tinham aquilo que estavam a dizer que tiveram. O que eles tinham era, capítulo 2, versículo 23 e 24, diz-nos assim: e aconteceu que depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram ao Senhor, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Eles eram escravos, situações muito difíceis, estavam a ser oprimidos, mortos, maltratados. E diz que o Senhor ouviu o seu gemido e elaborou-se a sua aliança que fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Portanto, eles dizem aqui que quem dera que nós tivéssemos, quem dera que, se vamos morrer, se temos que morrer, mais valia ter morrido no Egito. Nós lá tínhamos fartura. O Egito, o povo de Israel chegou a um ponto que pensou: o Egito era uma coisa maravilhosa. Lá é que nós estávamos bem. Tínhamos fartura, morríamos tranquilos, com a barriga cheia. Minha irmã Lola está aí, está ali. Uma vez vínhamos a vir ali de Aveiro, num dia de muito nevoeiro, não se via nada. Chegámos ali à casa da tia Maria, lá em cima, um bocadinho abaixo da casa do Paulo, e eu não conseguia ver o cruzamento para entrar para aqui. E ela disse uma coisa assim: olha, ainda vamos morrer de barriga vazia, ia morrer de barriga cheia. Ainda vai acontecer alguma coisa connosco que eu não comi. Percebem a ideia?
morrer de barriga cheia. Mas eles estavam a dar uma ideia de que o Egito é que era bom. O Egito era uma coisa maravilhosa. Agora sim, nós vamos morrer à sede e à fome. Eles estavam a dizer uma outra coisa ainda mais grave. Que a salvação que Deus lhe tinha dado era perversa. Que o Senhor tinha-os libertado para os matar. Tinha-os libertado da escravidão para os matar. Entendem? Isto é uma coisa gravíssima em relação a Deus. Então, como é que Deus responde? Como é que Deus responde a esta provocação? Deus responde com muito amor, com muita benignidade e mostrando o seu carinho e o seu amor para com este povo. E para connosco não é diferente. Deus mostra todos os dias o seu amor para connosco. A palavra de Deus diz que Deus pensa, antes de nós nos levantarmos, Deus pensa sempre coisas boas para nós. Deus tem programado o nosso dia. Deus já tem planeado o nosso dia para nós vivermos nele e para glorificarmos o seu nome. Todos os dias, antes de nós nos levantarmos, porque Deus não dorme, Deus está a planejar o nosso dia, para que o nosso dia seja abençoado e o seu nome seja glorificado. Deus faz sempre isso connosco. Deus respondeu com muito amor, com muita benignidade. Podemos pensar, depois de Deus ter ouvido isto, iria cair sobre o seu povo, mas não. Deus dá instruções a Moisés acerca de como iria suprir as necessidades do povo e ouviu as suas queixas, e Deus moveu-se para abençoar o povo, dando o maná e dando codornizes para que eles pudessem também comer carne. Maná, pão do céu. Mas eu fiz umas contas rápidas para nós só percebermos a dimensão do amor de Deus. A palavra de Deus diz que o povo, depois deste dia, depois de Deus ter ouvido a queixa, Deus abençoou o povo com maná e deu-lhe maná durante 40 anos. Moisés, pela mão do Senhor, ele conduz uma nação em movimento, calcula-se sempre num número superior a 2 milhões de pessoas. Este povo durante 40 anos não trabalhou para se sustentar. Deus abençoou-os todos os dias com maná. Ele deu instruções, a forma como deviam fazer, nós lemos, eles tinham que colher esse maná, tinham que ir buscar. E no sexto dia eles colhiam a dobrar para que pudessem comer no sábado. No sábado não havia maná. Eles tinham comida, mas tinham que ir colher na sexta-feira. E todos os dias os israelitas saíam da sua tenda, porque era uma nação em movimento, não havia casas com alicerces, era como nós devemos fazer. No nosso percurso para a jornada, nós não devemos ganhar muitos alicerces aqui. Essas coisas vão prender-nos. Nós devemos ter uma casa móvel. Agora os crentes não vamos dizer que todos os crentes vão comprar uma relota e vamos viver numa relota, para andar sempre a mover. Não. Mas não devemos criar muitas raízes aqui. Devemos estar preparados para que em qualquer momento mudar daqui para ali. E todos os dias os israelitas saíam da sua tenda com o seu tupperware, o seu vaso, e iam ao deserto colher a sua porção para se alimentarem. Isto é uma lição para nós. Eles saíam todos os dias confiados que o Senhor iria lá ter a porção deles comerem. Nós somos ensinados pela palavra de Deus que não devemos ficar ansiosos com o que devemos de comer, porque Deus sabe que nós precisamos disso. E eles saíam da tenda com o seu vaso, com o seu utensílio, e iam ao deserto. Quando saíam da tenda, eles tinham que confiar que o Senhor tinha lá a comida para eles durante 40 anos. Umas contas simples. Eles comiam todos os dias.
apesar do Senhor só dar 6 dias, eles comiam 7 dias por semana. 365 dias. E os 40 anos dão 14.600 dias. Só para nós pensarmos. 14.600 dias dão 43.000. Se eles comessem 3 vezes por dia, davam 43.800 refeições. Já é muita coisa. Agora, isto é multiplicado por 2 milhões de pessoas. São bilhões de refeições que o Senhor deu ao seu povo de graça. E o povo teve que confiar. Irmãos, nosso coração deve se encher de esperança de que o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Não sejamos assustados. Os preços estão a aumentar, os combustíveis, esta pressão enorme que está a ser exercida sobre o coração das pessoas, para criar ansiedade. Isto é a manobra do inimigo, criar-nos. Nós temos que, somos o povo que confia no Senhor. O Senhor não nos vai deixar, nem nos vai abandonar. A nossa porção está garantida, porque ela é o próprio Senhor. Não nos vamos assustar, não nos vamos criar qualquer tipo de ansiedade. Isto tem a lição, se pode aplicar a nível físico, do nosso suprimento físico, mas ao nosso suprimento espiritual. Ele também é até mais importante, porque o Senhor diz que nós podemos viver até sem pão, ou de morrer, por causa de não termos pão. Mas a palavra de Deus diz-nos que nem só de pão viverá o homem. O homem que vive só de pão, que a sua esperança está só na barriga, na satisfação, é um homem sem esperança. Porque a nossa esperança está em Deus. Que depois de tudo aqui acabar, o Senhor vai continuar a suprir a todas as nossas necessidades por toda a eternidade. Já não se trata destes números, que são impressionantes, mas o Senhor irá suprir toda a nossa eternidade de plena satisfação, de plena alegria, e não vai mais haver qualquer tipo de necessidade, porque o pecado vai ser banido do coração do homem. Então, Deus responde com graça, com generosidade à queixa do povo, abençoando-os com o pão, o sustento para cada dia. No entanto, estes capítulos que nós lemos são um dos capítulos com mais citações no Novo Testamento. Uma das coisas que Jesus disse foi: vossos pais, a certa altura, Jesus alimenta 5.000 pessoas. Deus, o Pai, Ele tinha abençoado uma nação, dando-lhe um maná e sustentando durante 40 anos. Jesus pega numa coisa tão pequenina e alimenta uma multidão de 5.000 homens. Não sabemos até quantas mulheres estavam e quantas crianças. E depois de o ter feito, houve muitas pessoas que quiseram seguir Jesus por causa da comida. E pensaram: não vamos mais ter problemas. Jesus, Ele consegue fazer multiplicar o alimento e nós não vamos ter mais que trabalhar. E seguiram a Jesus por causa disso. Jesus diz: eu sou o pão do céu. Vocês seguem-me por causa da comida física, mas eu sou o verdadeiro pão do céu, que traz verdadeira satisfação plena. E os verdadeiros filhos de Deus, eles conhecem esta sensação nos momentos difíceis, de dor, de sofrimento, de privação, eles sabem que Deus está no seu lugar e abençoa aqueles que são seus. E neste caso, Jesus diz: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas quem se alimenta de mim nunca morrerá. Na verdade, da vida eterna, que é o próprio Senhor Jesus, Ele é, na verdade,
Ele toma o nosso coração, gera vida, porque Ele próprio é o autor da vida. Já vimos isso na semana passada. Diz Jesus, particularmente no Evangelho segundo São João, Ele diz: eu sou o pão da vida, o verdadeiro eu sou. Quando Deus diz a Moisés para dizer a Faraó quem é aquele a quem eu apresento, Deus disse a Moisés: dizes a Faraó, eu sou o que sou. E o Senhor Jesus assume esse papel, esse poder de dizer, quando esteve neste mundo, antes que Abraão existisse, eu sou. E no Evangelho de São João, nós já vimos isso na semana passada, Jesus diz várias vezes: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a água da vida. Então, quando nós estamos a viver momentos difíceis na nossa vida, nós só temos que pensar: perto de nós está o eu sou. O que é que isso quer dizer? Nada lhe está limitado. Ele pode perfeitamente mudar todas as circunstâncias. E Jesus é, na verdade, o verdadeiro pão da vida. Ele próprio diz isso na sua palavra, disse-o durante o seu ministério. Chegamos ao capítulo 17 e vamos ver a terceira queixa do povo de Israel. Versículo 2 e 3, nós lemos o conteúdo dessa queixa, e diz assim: então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés disse: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Tendo pois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse mais uma vez: porque nos fizeste subir do Egito para nos matares a sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado. Mais uma vez uma queixa do povo e mais uma vez uma reação, a reação do Senhor. A reação do Senhor, que o Senhor teve a esta queixa, tem um profundo significado no Novo Testamento. O que é que se tratava aqui? O povo estava com sede, mais uma vez, e clamou, e murmurou, não clamou, mas murmurou, por falta de água. E a reação do Senhor, Moisés disse, vemos isso no versículo 4, Moisés estava no limite das suas forças. Diz-nos aqui que ele clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que eu farei a este povo, daqui a pouco me apedrejará. Moisés estava a chegar ao limite da sua paciência, da sua força, e perguntou ao Senhor o que é que se há de fazer com este povo. E a reação do Senhor é realmente algo extraordinário. Já o tinha feito as outras vezes, mas aqui tem um profundo significado, porque ele manda reunir o povo e deu instruções para que Moisés chamasse alguns, os anciãos, os responsáveis, à frente, e todo o povo se juntou num lugar com os anciãos perto de Moisés. E aquilo que Deus vai fazer tem um profundo significado para nós, e é, na verdade, uma ilustração, uma projeção daquilo que Deus fez para nos salvar. Deus mandou reunir o povo em volta da rocha, chamada Rocha de Horeb. E disse a Moisés: vai, leva o povo, leva os anciãos, e leva na tua mão a vara. Essa vara de Moisés, que era uma dos utensílios que estava guardado na arca, foi guardado na arca durante muitos anos. Não sabemos onde está a arca, mas isso não vamos discutir agora. Possivelmente ainda lá está. Essa vara, ela trouxe juízo a Faraó. Quando Deus diz a Moisés: vai, leva o povo, junta-o num certo lugar e leva na tua mão a vara. O que é que nós poderíamos pensar? Deus vai exercer, Deus esgotou
a sua paciência para com aquele povo, por causa das queixas, e vai exercer o seu juízo sobre o povo. Era como se fosse uma sala de audiências. O povo estava ali, foi chamado, reclamou, até que Deus disse: chama o povo, chama os anciãos e leva na tua mão a vara com que tu tocaste no mar para que ele se abrisse. E Deus manda colocar o povo à volta de uma rocha. E essa rocha tem um profundo significado. Diz que o povo bebeu, não só comeu comida durante 40 anos, mas o povo, diz Paulo, que o povo bebeu dessa rocha que os seguiu. E diz-nos Paulo que essa rocha era Cristo. Na verdade, se nós analisarmos as coisas, o povo merecia ser castigado. O povo tinha ultrapassado os limites, tinha pecado contra o Senhor, tinha indiciado que aquilo que o Senhor tinha feito era perverso, libertou-os para os matar, e o povo merecia ser castigado. Isto é uma lição espiritual para nós, para toda a humanidade. O homem merece ser castigado por causa do seu pecado. O homem merece ser castigado. Reclama. Todos nós já ouvimos pessoas a reclamarem de que há pessoas a sofrer. Onde é que está Deus? A culpa é de Deus. Não há chuva. O homem tem essa tendência. E o homem merece ser castigado. Nós merecíamos ser castigados. O que é que Deus faz? Já vimos que essa rocha que é a rocha eterna, a rocha que seguia, nós só percebemos isso à frente, quando Paulo diz a rocha que seguia ao povo de Israel era Cristo. E Deus faz uma coisa extraordinária. Ele Moisés pega na vara, e a vara, em vez de castigar o povo, merecia, ela é usada para ferir a rocha. Quando nós temos em Isaías: ao Pai agradou moê-lo, nós somos o objeto do amor de Deus, a salvação de Deus. A execução do Senhor Jesus foi feita pelos homens, mas Deus, diz a palavra, Deus, Ele sacrificou o seu próprio Filho. Moisés levantou a vara que tinha sido usada para julgar o povo do Egito, mas em vez de castigar o povo de Israel, que merecia, Deus mandou Moisés ferir a rocha. Isto tem profundo significado para nós acerca do que Deus fez a Jesus por causa de nós. Ele feriu para nos salvar. Foi isto que aconteceu connosco. Por isso há tantas semelhanças entre aquilo que aconteceu com o povo de Israel e aquilo que aconteceu connosco. A libertação que nós experimentamos, a libertação que nós podemos agora gozar. Jesus Cristo é a rocha de Horebe, Ele é a rocha eterna, Ele é a rocha que foi ferida. E os israelitas bebiam da rocha que os seguia, que era Cristo. E nós, por semelhança àquilo que foi o comportamento do povo de Israel, também nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, mas ao contrário de Deus nos castigar, nos aniquilar, Ele feriu o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter toda a satisfação, não só que tem a ver com o suprimento das nossas necessidades, mas a satisfação de sabermos com confiança de que o nosso tempo aqui é limitado, mas nós aguardamos essa pátria, esse lugar que Jesus disse: eu vou preparar-vos um lugar para que onde eu estiver sejais vós também. Que o Senhor atue nos nossos corações, e neste dia e nesta hora nós possamos não somente agradecer a Deus, mas perceber também a nossa situação. Se ainda estamos sem Cristo, na verdade Jesus Cristo é o verdadeiro pão do céu, que pode dar-se plena satisfação, que pode nos arrancar das trevas. A sua mão está estendida para pegar em qualquer pessoa que esteja escravizada pelo império do inimigo e tirá-la de lá e transportá-la e levá-la até à terra prometida. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações.